Mãe, a senhora precisa assinar estes papéis hoje. Não dá mais para adiar. As palavras do meu próprio filho ecoaram na cozinha da casa, onde o criei com tanto amor. Roberto estava ali, com aquela pasta de documentos, olhos nervosos evitando os meus, enquanto 2 homens de terno esperavam na varanda. Aos 72 anos, depois de uma vida inteira como professora primária, eu achava que conhecia meu filho do meio melhor que qualquer pessoa no mundo. Que ingenuidade a minha! O que Roberto não sabia é que 3 semanas antes, minha intuição havia me alertado para instalar câmeras de segurança discretas na propriedade. A mesma intuição que minha avó benzedeira sempre disse que eu havia herdado dela. Naquela chuva torrencial de março, quando acordei com os corvos piando de forma estranha e o cachorro da vizinha latindo sem parar, eu deveria ter checado os fundos da minha propriedade, mas ignorei os sinais. Se eu soubesse que meu próprio filho estava lá, medindo minhas terras com especuladores imobiliários, planejando me roubar os 15 hectares pelos quais lutei uma vida inteira, naquele momento, olhando para aqueles documentos falsos, tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Se existe algo que aprendi em 72 anos de vida, é que a intuição de uma mulher jamais deve ser ignorada. Minha avó sempre dizia que nós, mulheres da família, tínhamos um dom especial, uma conexão com os sinais que a vida nos envia. Ela estava certa, mas eu precisei quase perder tudo para entender isso completamente. Meu nome é Helena e esta é a história de como quase perdi a propriedade rural de 15 hectares onde criei meus 3 filhos e como um presságio ignorado quase custou tudo o que construí em uma vida inteira de trabalho honesto. Depois que meu marido José morreu, há 8 anos, muita gente achava que eu não conseguiria tocar a propriedade sozinha. Afinal, era uma mulher de idade morando sozinha numa fazendinha no interior de Minas Gerais, na cidadezinha de São Bento do Monte Verde. Mas eu sempre fui teimosa. Havia sido professora primária durante 40 anos, ensinei metade das crianças da cidade a ler e escrever, e não ia ser a viuvez que ia me quebrar. A rotina era simples e me fazia bem. Acordava às 5 da manhã, cuidava da minha pequena horta onde plantava couve, alface, tomate e pimentão. Tinha algumas galinhas, 2 vacas leiteiras e um porco que engordava para o Natal. Os filhos vinham me visitar quando podiam. Carlos, o mais velho, morava em Belo Horizonte e trabalhava como contador. Sempre foi o mais responsável, mandava dinheiro todo mês, mesmo eu dizendo que não precisava. Marina, minha única filha e caçula, era enfermeira em Juiz de Fora, casada com 2 filhos pequenos que eram a alegria da minha vida. E Roberto, meu filho do meio, com 45 anos, solteiro, que sempre foi o mais problemático da família. Não que fosse má pessoa, entendam bem. Roberto sempre foi carinhoso comigo, atencioso, mas desde adolescente tinha essa tendência de querer ganhar dinheiro fácil. Já havia se envolvido em várias empreitadas que não deram certo. Loja de roupas, lanchonete, vendas de produtos no porta a porta. Nada durava muito tempo. Nos últimos meses, Roberto tinha aumentado as visitas. Aparecia aqui em casa 2, 3 vezes por semana, sempre perguntando como eu estava, se precisava de alguma coisa, se não estava sentindo solidão. No começo, fiquei até feliz com tanta atenção. Que mãe não gosta de ser cuidada pelo filho, não é mesmo? Mas aos poucos, comecei a notar coisas estranhas. Roberto fazia perguntas específicas sobre a propriedade. Queria saber sobre os documentos da terra, onde eu guardava a escritura, se tinha alguma dívida pendente. Dizia que era preocupação, que queria me ajudar a organizar os papéis caso acontecesse alguma coisa comigo. Falava sobre minha idade, sobre como era perigoso uma mulher da minha idade morar sozinha numa propriedade tão grande. Mãe, a senhora já pensou em se mudar para a cidade? Aqui é muito isolado se acontecer alguma emergência. Ele repetia isso constantemente. Também notei que Roberto começou a circular muito pela propriedade durante as visitas. Caminhava até os fundos, ficava observando as colinas, fazia comentários sobre como a terra era bonita, perguntava se eu sabia que tipo de solo tínhamos ali. Uma coisa que sempre me incomodou
foi que ele começou a trazer pessoas estranhas para me apresentar. Mãe, este é um amigo meu que entende de terras, de agricultura. Homens bem vestidos, de fala mansa, que elogiavam demais minha propriedade e faziam perguntas indiretas sobre minha saúde, sobre meus planos para o futuro. Minha intuição começou a me alertar. Era como se uma voz interior sussurrasse que algo não estava certo. Mas eu me recriminava por pensar mal do meu próprio filho. Que mãe suspeita de um filho tão atencioso? A região onde moro é muito tranquila, mas nos últimos tempos tivemos alguns pequenos furtos nas propriedades vizinhas. Nada muito sério, mas o suficiente para deixar todo mundo mais atento. Foi quando meu neto Pedrinho, filho da Marina que trabalha com informática, sugeriu instalar umas câmeras de segurança discretas na propriedade. Vó, é só para dar uma segurança a mais. As câmeras são pequenas, ninguém nem vai perceber. E a senhora pode ver tudo pelo celular. Ele disse. Confesso que não sou muito boa com tecnologia, mas o menino instalou tudo direitinho e me ensinou o básico. Eram apenas 3 câmeras. Uma na entrada da propriedade, uma na lateral da casa e outra que cobria os fundos, onde ficavam as colinas mais altas da terra. Nunca mencionei as câmeras para os filhos. Não sei por quê, simplesmente não comentei. Talvez porque Roberto sempre fizesse piadas sobre minha paranoia com segurança. Ou talvez minha intuição já estivesse me protegendo. A noite que mudou tudo foi 15 de março. Uma data que nunca vou esquecer pelo resto da vida. Havia chovido o dia inteiro. Uma chuva torrencial típica do final do verão mineiro. Eu tinha ido dormir cedo, por volta das 9 horas, cansada depois de um dia cuidando da horta e preparando conservas de pimentão. Acordei por volta das 2 da madrugada com um barulho estranho. Não era a chuva que me incomodou. Depois de tantos anos no campo, a pessoa se acostuma com os sons da natureza. Era outra coisa. Os corvos estavam piando de forma muito agitada, coisa rara naquele horário. O cachorro da vizinha Dona Maria, que fica a uns 200 metros de casa, latia sem parar, um latido nervoso, de alerta. Levantei da cama e fui até a janela do quarto. A chuva continuava forte, mas através da cortina d'água consegui ver umas luzes se movendo nos fundos da propriedade, lá perto das colinas. Pensei que poderiam ser caçadores ou pescadores se abrigando da chuva, coisa comum na região. Minha primeira reação foi pegar a lanterna e ir verificar o que estava acontecendo. Algo dentro de mim gritava que eu deveria ir até lá, que era importante. Mas estava uma chuva danada. Eu de camisola e chinelos, já cansada. Pensei, ora, deve ser algum conhecido que conhece a propriedade e está só esperando a chuva passar. Voltei para a cama, mas o sono não voltou. Os corvos continuavam agitados, o cachorro da Dona Maria latindo, e eu com aquela sensação estranha no peito. Minha avó sempre dizia que quando a gente sente essas coisas, é porque algo importante está acontecendo. Mas eu escolhi ignorar os sinais. Escolhi ficar na cama, no quentinho, achando que estava sendo paranoica. Se eu soubesse o que estava acontecendo naquele exato momento nos fundos da minha propriedade, teria corrido descalça no meio da chuva para impedir. Se eu soubesse que meu próprio filho estava lá, traindo minha confiança da pior forma possível. Na manhã seguinte, acordei com o sol já alto. A chuva Alepo havia parado e o dia estava lindo, com aquele cheiro gostoso de terra molhada que só quem mora no campo conhece. Fui cuidar dos animais, regar a horta, fazer minha rotina normal. Foi quando notei algumas pegadas estranhas na terra molhada nos fundos da propriedade. Pegadas de sapato social, não de botas ou tênis que os trabalhadores rurais costumam usar. Várias pegadas diferentes, como se um grupo de pessoas tivesse caminhado por ali durante a chuva. Mais estranho ainda, havia marcas no chão, como se alguém tivesse usado instrumentos para medir distâncias. Pequenos furos na terra, riscos feitos com gravetos e até mesmo algumas fitas plásticas amarradas nas árvores, do tipo que topógrafos usam para demarcar terrenos. Meu coração começou a acelerar. Aquilo não eram pegadas de caçadores ou pessoas se abrigando da chuva. Era outra coisa. Alguém havia estado na minha propriedade durante a noite, medindo, demarcando, estudando a terra. Voltei para casa com 1000 pensamentos na cabeça.
Quem teria interesse na minha propriedade? Por que fariam isso de forma escondida, durante uma chuva torrencial? E por que minha intuição tinha me alertado exatamente naquela noite? Foi quando me lembrei das câmeras de segurança. Com os dedos tremendo de nervosismo, peguei o celular e abri o aplicativo que o Pedrinho havia instalado. Nunca tinha usado aquela função de ver as gravações antigas, mas consegui mexer nos controles até encontrar as imagens da madrugada anterior. O que vi quase me fez cair no chão. Às 2h15 da madrugada, bem no horário que eu havia acordado com os barulhos estranhos, um carro escuro parou na entrada da minha propriedade. Dele desceram 4 pessoas, 3 homens que eu não conhecia e uma 4ª pessoa que me fez o sangue gelar nas veias, Roberto. Meu filho Roberto estava lá, no meio da chuva, guiando 3 desconhecidos pela minha propriedade. Com as mãos tremendo, continuei assistindo às gravações. Vi meu filho mostrar todos os pontos da terra para aqueles homens. Vi eles medindo distâncias, fincando estacas, fotografando as colinas dos fundos. Vi Roberto entregando um molho de chaves para um dos homens. Chaves que claramente eram cópias das chaves da minha casa. Mas o que mais me machucou foi ver meu filho apontando para a casa onde ele nasceu, onde passou a infância, onde eu o criei com tanto amor, e fazer gestos como se estivesse explicando algo importante para aqueles estranhos. Gestos que pareciam estar relacionados a planos, a mudanças, a coisas que seriam feitas com a propriedade. A gravação durou quase 2 horas. 2 horas de traição que eu assisti com lágrimas escorrendo pelo rosto. 2 horas em que meu próprio filho planejou algo contra mim, contra a terra que era minha vida, minha segurança, meu futuro. Quando a gravação terminou, fiquei sentada na cozinha sem saber o que fazer. Era como se meu mundo tivesse desabado. Como uma mãe lida com a descoberta de que um filho, aquele que ela carregou no ventre, amamentou, criou, educou, está tramando algo contra ela. Passei o resto do dia em estado de choque, tentando entender o que havia visto, tentando encontrar uma explicação inocente para aquela cena, uma justificativa que não envolvesse traição. Talvez Roberto estivesse apenas mostrando a propriedade para alguns amigos interessados em terrenos rurais. Talvez fosse algo relacionado a melhorias na terra, mas no fundo do coração, eu sabia que não era nada disso. Minha intuição, aquela mesma que me acordou na madrugada, gritava que eu estava em perigo dentro da minha própria casa, por causa do meu próprio filho. Nos dias seguintes, Roberto aumentou ainda mais as visitas. Aparecia aqui em casa quase todos os dias, sempre com aquele mesmo papo sobre minha idade, sobre os riscos de eu morar sozinha, sobre a necessidade de organizar melhor minha vida financeira. Mãe, a senhora já pensou que se precisar de um tratamento de saúde mais caro, essas terras podem não render o suficiente? Seria melhor ter o dinheiro aplicado no banco, garantido. Ele dizia: Roberto, meu filho, essa terra é minha vida. Aqui eu criei vocês 3. Aqui está enterrado seu pai. Por que você insiste tanto nesse assunto? Eu respondia: Mãe, é só preocupação. A senhora sabe que eu só quero o seu bem-estar. Mas agora eu sabia que não era bem-estar. Agora eu sabia que por trás daquela preocupação toda havia algo muito mais escuro. Decidi investigar por conta própria. Usando meus conhecimentos de ex-professora e minha rede de amigas da terceira idade, que vocês não fazem ideia de como são eficientes para descobrir informações, comecei a pesquisar sobre vendas de terras na região. Descobri coisas que me deixaram ainda mais alarmada. Várias propriedades rurais nos arredores haviam sido vendidas nos últimos meses para uma empresa chamada Mineração São Bento Lítida. Os valores pagos eram muito abaixo do preço de mercado, e em todos os casos, as vendas haviam sido intermediadas por familiares dos proprietários originais. A dona Conceição, minha vizinha que mora a 3 quilômetros daqui, havia vendido seus 12 hectares por R$60 mil através do filho mais novo, que alegou que ela precisava do dinheiro para tratamento médico. Descobri depois que dona Conceição não tinha nenhum problema de saúde grave e que as terras dela valiam pelo menos R$300 mil. O senhor Antônio, que tem uma propriedade do outro lado do rio, também havia vendido suas terras por um preço irrisório através do genro, que convenceu a família,
de que o velho não tinha mais condições de tocar a propriedade sozinho. Em todos os casos, os vendedores eram idosos que moravam sozinhos, e em todos os casos, a venda foi intermediada por familiares próximos, que alegavam preocupação com a idade e capacidade dos proprietários. Meu coração disparou quando entendi o padrão. Era um esquema organizado, planejado, direcionado especificamente para pessoas da minha idade e condição. E meu próprio filho estava envolvido nisso. Mas ainda faltava entender por que aquela empresa tinha tanto interesse nas terras da região. Foi quando uma amiga da cidade que trabalha na prefeitura me contou sobre os estudos geológicos que haviam sido feitos na região nos últimos anos. Aparentemente, as colinas que cercam nossa região têm grande concentração de minérios, especialmente quartzito e ferro. A empresa que estava comprando as terras não era apenas uma mineradora qualquer, era uma subsidiária de um grupo muito grande que tinha planos de transformar toda a nossa região numa área de extração mineral. Com essa informação, tudo começou a fazer sentido. As perguntas de Roberto sobre o tipo de solo, o interesse dele pelas colinas dos fundos, a presença daqueles homens medindo e demarcando a propriedade. Eles não queriam apenas comprar minha terra, queriam explorá-la para a extração de minérios. E o mais revoltante, descobri que as terras que estavam sendo compradas por 60, 80 mil reais valiam na verdade mais de R$1 milhão cada uma, considerando o potencial mineral. Meu próprio filho estava tentando me enganar em mais de R$1 milhão. Estava tentando me convencer a vender o patrimônio de uma vida inteira por uma quantia ridícula, para beneficiar uma empresa que ia destruir toda a região onde nasci e me criei. A descoberta me deixou ao mesmo tempo furiosa e devastada. Furiosa pela traição, pela mentira, pela ganância. Devastada porque era meu filho, minha própria carne e sangue, fazendo isso comigo. Mas a situação ficou ainda pior quando descobri que Roberto havia dado um passo além na traição. Numa visita que ele fez no início de abril, ele trouxe alguns papéis que disse serem documentos para organizar melhor minha situação financeira. Mãe, são só umas procurações básicas para facilitar caso a senhora precise de alguma coisa e eu tenha que resolver na cidade. Confiei nele e assinei sem ler direito. Que mãe desconfia de um filho quando ele apresenta papéis dizendo que é para ajudar? Assinei como uma tonta, como uma mulher ingênua que acreditou nas palavras carinhosas de quem mais amava no mundo. Descobri depois, através de uma amiga que trabalha no cartório da cidade, que entre aqueles documentos para organizar minha situação financeira, havia um pré-contrato de venda da minha propriedade. Roberto havia falsificado minha assinatura em documentos que me comprometiam a vender as terras por R$80 mil para a tal empresa mineradora. R$80 mil por 15 hectares, que valiam mais de R$1 milhão. E com minha assinatura falsificada, me comprometendo com uma venda que eu nunca havia autorizado. Foi nesse momento que entendi que não estava apenas sendo enganada, estava sendo roubada. Meu próprio filho estava me roubando, usando minha confiança, minha idade, minha condição de mulher idosa morando sozinha para me aplicar um golpe que me deixaria sem nada. Tentei confrontar Roberto sobre os documentos, mas ele negou tudo. Disse que eu estava confundindo as coisas, que a idade estava me deixando um pouco confusa, que ele jamais faria algo contra mim. Mãe, a senhora está imaginando coisas. Esses documentos eram apenas procurações simples, nada relacionado à venda de terra. Talvez seja melhor a senhora fazer uns exames médicos, verificar como está a memória. Imaginem a crueldade. Além de me roubar, ele ainda tentava me fazer duvidar da minha própria sanidade. Tentava me convencer de que eu estava ficando senil, que não podia confiar na minha própria memória. Mas eu sabia exatamente o que tinha visto. As gravações das câmeras não mentiam. Os documentos falsos existiam. As outras propriedades vendidas por preços ridículos eram reais. E minha intuição, aquela que me acordou na noite da chuva, continuava gritando que eu estava em perigo. O que mais me doía é que Roberto não estava fazendo isso sozinho. Descobri que ele havia conversado com Carlos e Marina, inventando histórias sobre meu estado mental, dizendo que eu estava ficando confusa, esquecida,
incapaz de tomar decisões importantes. Vocês viram como a mãe anda estranha ultimamente? Fica desconfiada de tudo. Inventa histórias sobre pessoas querendo roubar a terra dela. Acho que precisamos pensar em alguma solução para cuidar melhor dela. Foi o que ele disse para os irmãos. Carlos, que sempre foi mais distante por morar em Belo Horizonte, começou a acreditar na versão do Roberto. Ligava para mim com mais frequência, fazendo perguntas sobre minha saúde, sugerindo que eu fizesse exames médicos, falando sobre a possibilidade de contratar uma cuidadora. Marina, graças a Deus, conhece melhor sua mãe. Quando Roberto tentou convencê-la de que eu estava ficando senil, ela disse: Roberto, nossa mãe sempre foi a pessoa mais lúcida que conheci. Se ela está desconfiada de alguma coisa, deve ter motivo. Mas mesmo Marina não sabia de toda a verdade. Eu não havia contado para ninguém sobre as câmeras, sobre as gravações, sobre tudo o que havia descoberto. Não sabia em quem confiar, não sabia como provar que meu próprio filho estava tentando me roubar. A situação chegou ao limite quando Roberto marcou uma reunião na minha casa para o dia 25 de abril. Disse que era para resolver definitivamente a questão da propriedade, que havia encontrado a solução perfeita para meus problemas financeiros. Mãe, consegui uns investidores que estão dispostos a pagar um bom valor pelas terras. A senhora pode vender e aplicar o dinheiro, garantir uma renda mensal fixa para o resto da vida. É muito melhor que ficar aqui sozinha se preocupando com todos esses problemas rurais. Ele chegou até a dizer que já tinha encontrado um apartamento na cidade para eu morar, que seria muito mais seguro e confortável para uma pessoa da minha idade. Quando perguntei quanto esses investidores estavam dispostos a pagar, Roberto disse: 80 mil reais à vista, mãe. É uma boa quantia. Dá para a senhora viver tranquila? 80 mil reais. Exatamente o valor que estava no pré-contrato que ele havia me feito assinar através de falsificação. Foi nesse momento que tomei a decisão mais importante da minha vida. Não ia deixar meu filho me roubar. Não ia permitir que ele destruísse tudo o que José e eu construímos ao longo de 40 anos de trabalho honesto. Não ia ser mais uma idosa enganada por familiares inescrupulosos. Mas também sabia que não podia enfrentar essa situação sozinha. Roberto havia planejado tudo muito bem. Envolveu outras pessoas, criou documentos falsos, mentiu para os próprios irmãos. Ele esperava que eu fosse apenas uma velhinha confusa e indefesa. Lembrei das palavras da minha avó. Helena, quando os corvos cantam de forma estranha na madrugada, é porque algo importante está por acontecer. E quando uma mulher sente no coração que precisa agir, é porque chegou a hora de mostrar quem ela realmente é. Naquela noite de março, eu ignorei os corvos. Ignorei minha intuição. Ignorei os sinais que poderiam ter me alertado antes sobre a traição que estava sendo planejada bem debaixo do meu nariz. Mas agora, não ia mais ignorar nada. Chegara a hora de mostrar para meu filho que subestimar uma mulher de 72 anos havia sido o maior erro da vida dele. Nos dias que antecederam a reunião marcada por Roberto, trabalhei em silêncio como uma detetive. Primeiro, organizei todas as evidências que havia coletado. As gravações das câmeras de segurança, cópias dos documentos falsificados, informações sobre as outras propriedades vendidas por preços irrisórios, dados sobre o verdadeiro valor mineral das terras da região. Depois fui atrás de ajuda profissional. Procurei um advogado especializado em direito do idoso na cidade vizinha, Dr. Marcos, que uma amiga me indicou. Levei toda a documentação e contei toda a história. Dr. Marcos ficou indignado com o que ouviu. Disse que o caso era muito grave, que envolvia tentativa de estelionato, falsificação de documentos, abuso financeiro contra idoso e possivelmente formação de quadrilha para a aplicação de golpes. Dona Helena, a senhora foi muito inteligente em documentar tudo. Com essas provas, não apenas podemos impedir a venda ilegal da sua propriedade, como também processar seu filho e essa empresa por todos os crimes que cometeram. O advogado me explicou que golpes contra idosos, especialmente envolvendo propriedades rurais, haviam aumentado muito nos últimos anos. Empresas mineradoras usavam esse tipo de esquema para adquirir terras valiosas por preços ridículos, aproveitando-se da vulnerabilidade de pessoas mais velhas e da ganância de familiares endividados. Dona Helena,
Sua propriedade vale no mínimo R$ 1.200.000, considerando o potencial mineral. Seu filho estava tentando roubá-la em mais de R$ 1 milhão. Dr. Marcos também me ajudou a entender que Roberto provavelmente estava sendo pressionado por dívidas. Investigamos e descobrimos que meu filho devia mais de R$ 100 mil para agiotas, relacionado a apostas online e investimentos mal sucedidos. A empresa mineradora havia prometido pagar uma comissão de R$ 10 mil para cada propriedade que ele conseguisse intermediar. Por R$ 10 mil de comissão, meu filho estava disposto a me roubar em mais de R$ 1 milhão. Por R$ 10 mil miseráveis, ele estava disposto a destruir a confiança da mãe que o criou, a propriedade onde cresceu, o patrimônio de uma família inteira. O advogado também me apresentou para outros proprietários da região que haviam passado pela mesma situação. Descobri que não era apenas Dona Conceição e Senhor Antônio. Eram pelo menos 15 famílias que haviam sido enganadas pelo mesmo esquema. Organizamos uma ação coletiva contra a empresa mineradora e contra todos os intermediários envolvidos no golpe. Cada um dos filhos, genros e sobrinhos que haviam traído a confiança de seus familiares idosos seriam processados individual e coletivamente. Dr. Marcos também providenciou uma liminar judicial que impedia qualquer venda da minha propriedade sem minha autorização expressa, reconhecida em cartório com testemunhas. Os documentos falsos que Roberto havia me feito assinar foram anulados por falsificação. Mas a parte mais importante da preparação foi emocional. Eu precisava me preparar para confrontar meu próprio filho, para olhar nos olhos do menino que eu havia criado e dizer que sabia de toda a verdade. Dr. Marcos sugeriu que eu gravasse a reunião marcada por Roberto. Dona Helena, se ele confessar alguma coisa durante o encontro, isso vai ser muito importante para o processo. Aceitei a sugestão. Meu neto Pedrinho me ajudou a instalar um gravador discreto na cozinha, onde a reunião aconteceria. Também deixei as câmeras de segurança funcionando normalmente. Na véspera da reunião, passei a noite em claro. Não conseguia parar de pensar em todos os momentos bons que havia vivido com Roberto. As primeiras palavras dele, os primeiros passinhos, as tardes que passamos juntos na horta quando ele era pequeno, os abraços carinhosos, os "eu te amo, mãe" que ele sempre dizia. Como um filho se transforma em alguém capaz de roubar a própria mãe? Como o amor de uma vida inteira pode ser destruído por ganância e dívidas de apostas? Mas também pensei em José, meu marido, que havia trabalhado tanto para comprar aquelas terras. Pensei nos outros filhos, Carlos e Marina, que sempre foram honestos e trabalhadores. Pensei nos meus netos, que mereciam herdar um patrimônio construído com honestidade, não perdê-lo por causa da ganância de um tio. E pensei em todas as outras famílias que haviam sido enganadas pelo mesmo esquema, em todas as outras mães que haviam sido traídas por filhos inescrupulosos, em todos os outros idosos que haviam perdido o patrimônio de uma vida inteira por acreditarem na palavra de quem mais amavam. Não era apenas sobre mim, era sobre justiça. Era sobre mostrar que mulheres idosas não são presas fáceis para golpistas, mesmo quando esses golpistas são seus próprios familiares. Na manhã do dia 25 de abril, me arrumei com cuidado especial. Coloquei meu vestido azul favorito, o mesmo que usei na formatura da Marina. Penteei o cabelo, passei batom, coloquei a corrente de ouro que José me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Queria estar bonita e elegante para enfrentar meu filho. Roberto chegou pontualmente às 14h, acompanhado dos mesmos 3 homens que eu havia visto nas gravações da noite chuvosa. Eles se apresentaram como investidores interessados na região, falaram sobre oportunidades de desenvolvimento rural, usaram palavras bonitas para disfarçar suas verdadeiras intenções. Ofereci café e bolo para todos, como uma boa anfitriã mineira faz. Eles elogiaram minha hospitalidade. Disseram que eu tinha uma casa muito acolhedora, uma propriedade muito bonita. Hipócritas. Estavam ali para me roubar e ainda fingiam gentileza. Roberto apresentou os papéis da venda. Documentos bem feitos, com logotipos oficiais, linguagem técnica, tudo para parecer legítimo. Explicou que a empresa estava oferecendo R$ 80 mil à vista pela propriedade,
que era um excelente negócio para uma mulher da minha idade. Mãe, com esse dinheiro a senhora pode comprar um apartamento na cidade, aplicar o resto e ter uma renda mensal garantida. Não vai mais precisar se preocupar com os problemas de morar sozinha no campo. Os 3 homens confirmaram tudo o que Roberto dizia. Falaram sobre os riscos de uma propriedade rural, sobre as dificuldades de uma pessoa da minha idade manter um terreno tão grande, sobre as vantagens de ter dinheiro aplicado ao invés de terras. Escutei tudo em silêncio, fingindo que estava considerando a proposta. Deixei eles falarem por quase 1 hora, explicando todos os detalhes do negócio, todas as supostas vantagens que eu teria com a venda. Quando eles terminaram de falar, pedi licença e fui até o quarto. Voltei com uma pasta de documentos e coloquei em cima da mesa da cozinha. Roberto, meu filho, antes de eu assinar qualquer coisa, preciso esclarecer algumas dúvidas que tenho. Abri a pasta e tirei as fotos impressas das gravações das câmeras de segurança. Fotos bem claras, mostrando Roberto com os 3 homens na madrugada chuvosa de março, medindo a propriedade, demarcando as terras, entregando chaves da minha casa. O silêncio que se instalou na cozinha foi ensurdecedor. Roberto ficou branco como papel. Os 3 homens se entreolharam nervosos. Todos sabiam que haviam sido pegos em flagrante. Roberto, você pode me explicar o que vocês estavam fazendo na minha propriedade às 2 da madrugada do dia 15 de março? E por que você deu cópias das chaves da minha casa para essas pessoas? Meu filho tentou gaguejar uma explicação. Disse que eram apenas verificações técnicas, que queria ter certeza de que a propriedade estava em boas condições antes de apresentar para os investidores. E por que fizeram isso escondido, no meio da noite, durante uma chuva torrencial? Roberto continuou tentando inventar desculpas, mas suas palavras não tinham nexo. Estava claramente nervoso, suando, evitando olhar nos meus olhos. Então tirei da pasta uma cópia dos documentos falsificados que ele havia me feito assinar, junto com um laudo pericial que Dr. Marcos havia providenciado, comprovando que minha assinatura havia sido falsificada. Roberto, você também pode me explicar por que minha assinatura aparece em um pré-contrato de venda que eu nunca autorizei? Foi aí que a máscara caiu. Roberto explodiu em desespero, admitindo que estava endividado, que os agiotas estavam ameaçando machucá-lo, que a única forma de quitar as dívidas era conseguir dinheiro rápido através da venda da propriedade. Mãe, eu não queria fazer isso, mas não tenho escolha. Se eu não pagar esses homens, eles vão me quebrar as pernas. E 80 mil reais é um bom dinheiro para a senhora. Dá para viver bem o resto da vida. Roberto, esta propriedade vale mais de 1 milhão de reais. Vocês estavam tentando me roubar em mais de 900 mil reais para você ganhar uma comissão miserável de 10 mil. Os 3 homens ficaram ainda mais nervosos quando perceberam que eu sabia de tudo. Tentaram se levantar para ir embora, mas eu os interrompi. Senhores, podem ficar sentados. A Polícia Civil já está a caminho junto com o oficial de justiça e meu advogado. Vocês vão ter que explicar essa história toda para as autoridades competentes. E era verdade. Dr. Marcos havia coordenado tudo. No exato momento em que Roberto confessou os crimes, policiais civis entraram na propriedade com mandados de prisão por tentativa de estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha especializada em golpes contra idosos. A partir dali, tudo aconteceu muito rápido. Roberto e os 3 homens foram presos em flagrante. A casa foi considerada local de crime e toda a reunião foi documentada oficialmente. As gravações das câmeras e do gravador foram apreendidas como prova. Dr. Marcos chegou logo em seguida e me explicou que o caso havia se tornado ainda maior do que imaginávamos. Com base nas nossas denúncias, a Polícia Civil havia descoberto uma rede de golpes que atuava em 3 estados, sempre com o mesmo método. Empresas de mineração aliciavam familiares endividados de proprietários rurais idosos para intermediar vendas fraudulentas. Mais de 50 propriedades haviam sido adquiridas ilegalmente nos últimos 2 anos. O prejuízo total das vítimas passava dos 10 milhões de reais. Roberto e os outros intermediários eram apenas peões numa operação muito maior, comandada por empresários que nunca sujavam as próprias mãos. Nos dias seguintes,
A história se espalhou pela região e chegou até a imprensa. Jornais e emissoras de TV vieram até minha propriedade para fazer reportagens sobre a vovó que desmascarou quadrilha de golpistas. Confesso que não gostei muito dessa exposição. Sempre fui uma pessoa reservada, não queria virar notícia de jornal. Mas Dr. Marcos explicou que a repercussão era importante para alertar outras famílias sobre esse tipo de golpe e para pressionar as autoridades a investigar todos os casos. O mais difícil foi lidar com a situação familiar. Carlos ficou devastado quando soube de tudo. Disse que nunca imaginou que Roberto fosse capaz de uma traição dessas, que se sentia culpado por ter acreditado nas histórias sobre meu suposto estado mental confuso. Marina veio imediatamente para cá quando soube da prisão do irmão. Ficou uma semana comigo, ajudando a organizar toda a situação legal e dando suporte emocional. Minha filha sempre foi meu porto seguro, minha maior aliada. Mãe, a senhora foi muito corajosa. Muita gente na sua situação teria se deixado enganar. A senhora salvou não só a nossa família, mas também todas essas outras famílias que foram vítimas do mesmo golpe. Os netos também ficaram chocados quando souberam. Pedrinho, que havia instalado as câmeras de segurança, disse que se sentia orgulhoso de ter ajudado a vovó a descobrir a verdade. Vó, a senhora é mais esperta que muito detetive por aí? Quanto a Roberto, levou 3 meses para eu conseguir visitá-lo na cadeia. Foram 3 meses difíceis, dividida entre a raiva da traição e a saudade do filho que eu havia criado. Quando finalmente nos encontramos, Roberto chorou como criança. Pediu perdão milhares de vezes. Disse que o vício em apostas havia destruído seu discernimento, que ele não queria me machucar, mas estava desesperado com as ameaças dos agiotas. Mãe, eu sei que fiz a pior coisa do mundo. Sei que nunca vou conseguir seu perdão. Mas, por favor, acredite que eu te amo, mesmo tendo feito essa covardia. Foi uma conversa muito dolorosa. Por um lado, eu via que Roberto estava realmente arrependido, que havia entendido a gravidade do que fez. Por outro lado, a ferida da traição ainda estava muito aberta, muito dolorosa para ser curada apenas com pedidos de perdão. Disse para ele que precisaria de muito tempo para processar tudo, que não podia simplesmente esquecer que ele havia tentado me roubar, me manipular, questionar minha sanidade mental. Roberto foi condenado a 4 anos de prisão, mas devido ao arrependimento e por ser réu primário, conseguiu regime semiaberto e prestação de serviços comunitários. Também foi obrigado a ir fazer tratamento para vício em jogos e perdeu qualquer direito à herança da propriedade. Os outros integrantes da quadrilha tiveram penas mais pesadas. A empresa mineradora foi fechada e multada em 50 milhões de reais. Seus donos foram presos e condenados por formação de quadrilha e estelionato qualificado. Mas a maior vitória foi para as outras famílias vítimas do golpe. Com nossa ação coletiva, conseguimos anular todas as vendas fraudulentas e garantir que as propriedades fossem devolvidas aos legítimos donos. Famílias que haviam perdido o patrimônio de uma vida inteira recuperaram suas terras. Dona Conceição, que havia vendido seus 12 hectares por 60 mil reais, descobriu que sua propriedade valia, na verdade, 400 mil. Senhor Antônio recuperou suas terras que valem mais de R$500 mil. 15 famílias foram ressarcidas em valores que somam mais de 8 milhões de reais. Com o dinheiro da indenização que recebi da mineradora, 300 mil reais por danos morais, criei o Instituto Helena de Proteção ao Idoso, focado em orientar pessoas mais velhas sobre golpes financeiros e oferecer assistência jurídica gratuita. Também transformei parte da minha propriedade num centro de apoio para idosos da região. Contratei uma assistente social, um advogado e um psicólogo que atendem gratuitamente pessoas que passaram por situações similares à minha. O centro já ajudou mais de 200 famílias em 2 anos de funcionamento. Descobrimos que golpes contra idosos são muito mais comuns do que imaginávamos e que, na maioria dos casos, os próprios familiares estão envolvidos. Criei também um protocolo de segurança que ensino para outras mulheres da minha idade. Primeiro, nunca assinem documentos sem ler completamente e entender cada palavra. Segundo,
Sempre peçam uma segunda opinião profissional antes de tomar decisões importantes sobre patrimônio. Terceiro, confiem na intuição. Quando algo parece errado, geralmente está errado mesmo. Quarto, não tenham medo de investigar comportamentos suspeitos de familiares. Amor não significa confiança cega. Quinto, documentem tudo. Gravem conversas, guardem papéis, mantenham evidências. Hoje, aos 74 anos, me sinto mais forte e confiante do que nunca. A propriedade continua comigo, valorizada e produtiva. Criei um pequeno negócio de produtos orgânicos que me dá uma renda extra, além de me manter ativa e ocupada. Carlos assumiu a gestão financeira da propriedade e vem me visitar todo mês para acompanhar os investimentos e melhorias. Marina continua sendo minha grande companheira, vem aqui todo fim de semana com os netos, que são a alegria da minha vida. Roberto cumpriu a pena e hoje trabalha numa cooperativa de reciclagem na cidade. Mantemos contato, mas nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Ele entende que algumas feridas não se curam completamente, mas que é possível reconstruir uma relação baseada em honestidade e respeito. A maior lição que aprendi em toda essa história é que nunca devemos ignorar nossa intuição. Naquela noite chuvosa de março, quando acordei com os corvos piando de forma estranha e o cachorro da vizinha latindo sem parar, minha avó estava tentando me alertar através dos sinais da natureza. Se eu tivesse confiado no pressentimento e ido verificar os fundos da propriedade, teria flagrado Roberto com os especuladores em ação. Teria impedido todo o esquema antes mesmo dele se desenvolver. Mas talvez fosse necessário que as coisas acontecessem exatamente como aconteceram. Talvez fosse preciso que eu descobrisse toda a extensão da traição para encontrar forças que nem sabia que tinha dentro de mim. Descobri que uma mulher de 72 anos pode ser muito mais forte, inteligente e corajosa do que qualquer golpista imagina. Descobri que a experiência de vida é uma arma poderosa contra quem tenta nos enganar. Descobri que nunca é tarde demais para lutar pelos nossos direitos e pela nossa dignidade. A propriedade onde criei meus filhos, onde enterrei meu marido, onde construí uma vida inteira de memórias, continua sendo minha. E agora também é um símbolo de resistência contra todos aqueles que acham que idosos são alvos fáceis para golpes e traições. Toda vez que olho para as colinas dos fundos da propriedade, onde Roberto levou aqueles homens naquela noite chuvosa, lembro da lição mais importante. Nossa intuição existe para nos proteger. Os sinais estão sempre lá, esperando que prestemos atenção. Nunca mais vou ignorar os corvos quando eles cantarem de forma estranha na madrugada. Nunca mais vou desconfiar dos pressentimentos que minha avó me ensinou a valorizar. Nunca mais vou subestimar minha própria capacidade de enfrentar desafios e vencer batalhas. Aos 74 anos, entendi que envelhecer não significa ficar vulnerável. Significa acumular sabedoria, experiência, conhecimento sobre a natureza humana. Significa ter ferramentas para enfrentar qualquer pessoa que tente nos prejudicar, mesmo quando essa pessoa é alguém que amamos. E sempre que alguém me pergunta como consegui desmascarar toda aquela quadrilha sozinha, eu respondo: não foi sozinha. Tive a ajuda da minha avó, dos corvos, da chuva, da minha intuição e de 74 anos de vida, aprendendo que uma mulher determinada é capaz de qualquer coisa. A propriedade está mais bonita que nunca. A horta produz mais do que consigo consumir. As galinhas botam ovos grandes e saborosos. As vacas dão leite suficiente para toda a vizinhança. E eu, Helena, continuo aqui, protegendo minha terra, minha história, minha dignidade. Porque aprendi que algumas coisas são sagradas demais para serem entregues sem luta. E que algumas batalhas precisam ser travadas não apenas por nós, mas por todas as pessoas que virão depois e que merecem viver com segurança e respeito. Esta é minha história. A história de como quase perdi tudo por ignorar um presságio e de como recuperei não apenas meu patrimônio, mas também minha confiança, minha força e meu propósito de vida. Que ela sirva de alerta para todas as famílias. Cuidem dos seus idosos
mas também respeitem sua capacidade e independência, e que sirva de inspiração para todas as pessoas da minha idade. Nunca é tarde demais para lutar pelo que é nosso. Nunca somos velhos demais para ser heróis de nossas próprias vidas.